Semana passada eu comecei a falar baseado na verdade, uma série, um tema, e o título que eu dei é Partiu, vamos para um novo tempo, para uma nova estação, para algo novo de Deus para as nossas vidas. Quantos querem algo novo de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios? Nós servimos a um Deus que não está parado. Nós servimos a um Deus que está trabalhando, está fazendo coisas novas. Às vezes eu acho que é uma tendência do ser humano se acomodar, né? Ainda mais se o lugar, mesmo que, na verdade eu ia falar, ainda mais se o lugar está confortável, mas mesmo que não esteja tão confortável assim, o ser humano acaba se adaptando, se acostumando, mesmo quando as coisas não estão tão boas. E muitas vezes a gente acaba até preferindo ficar no mesmo lugar, afinal é um lugar que é conhecido, a gente já se acostumou, do que partirmos para algo novo, para um novo lugar, para uma nova estação. Mas Deus tem coisas novas, Deus faz coisas novas, né? Deus não está parado. Então é sobre isso, na verdade, que eu vou falar com vocês, talvez nessas próximas 2 semanas ainda. E hoje eu quero ler um texto que está em Josué, no capítulo 1, dos versículos 1 a 3, que diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar para a terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Amém. Amém? Amém. Feche seus olhos se você puder. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar, Deus. Eu sei que não foi por acaso, eu sei que não estamos aqui, não é acidente estarmos neste lugar nessa noite. Existe uma palavra do Teu coração para os nossos corações. E o que nós desejamos é Te ouvir mais uma vez e recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Não nos permita, Deus, sair deste lugar sem termos ouvido, sem termos recebido a porção que o Senhor tem preparada para nós nesta noite, Pai. Haja com liberdade neste lugar. Que a unção do Teu Espírito que capacita esteja sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite. Eu oro e Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí? Partindo para um novo tempo. Semana passada, na verdade, eu falei sobre 3 coisas, e todas estas 3 coisas foram sobre deixar alguma coisa para trás, né? Eu falei sobre deixar para trás os nossos erros. Tem muitas pessoas que estão presas no presente, deixam de viver o futuro por conta de coisas que fizeram no passado, erros, falhas, decisões erradas que muitas vezes o diabo usa para condená-las de tal maneira que elas se sentem presas no presente e também impossibilitam essas pessoas de avançarem para o futuro que Deus tem para a vida delas. Segunda coisa que eu falei é deixarmos para trás o mal que fizeram a nós. Porque tem vezes que não é apenas aquilo que fizemos, mas tem vezes que o que nos impede de avançarmos e vivermos algo novo de Deus para as nossas vidas é aquilo que fizeram para nós. Ou seja, chateados demais, frustrados demais, com uma cicatriz tão aberta no coração que muitas vezes somos roubados. O passado nos rouba do futuro que Deus tem para as nossas vidas. A terceira coisa que eu falei foi para deixarmos para trás também as coisas boas. Como assim? E sim, o que é bom, o que foi bom, mas já passou. A gente vê muitas vezes muitas pessoas com aquele sentimento, né, saudosista de nossa, como foi bom naquele tempo, nossa, como era maravilhoso há 10 anos atrás, nossa, como naquela época as coisas eram incríveis. E sim, foram maravilhosas, sim, foram incríveis, sim, tivemos muitas vezes as nossas vidas marcadas por bons momentos, mas nós precisamos entender que se Deus fez lá atrás, Ele é o mesmo Deus que continua fazendo também. Ele pode fazer hoje, Ele pode fazer
não apenas pode, mas Ele deseja fazer hoje, e Ele deseja fazer amanhã também. Então deixarmos para trás até coisas boas que Deus já fez nas nossas vidas, para então vivermos o novo que Ele tem preparado para nós. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre alinhando o nosso coração, alinhando as nossas vidas para algo novo que Deus tem preparado para nós. Esse texto que eu li para vocês, eu não sei se você sabe o contexto, mas o contexto rapidamente vou falar para vocês aqui. Josué, sucessor de Moisés, que foi o grande líder da nação de Israel. Moisés foi aquele que Deus o chama quando ele está em Midian, e com seus 80 anos de idade, ele sai de Midian, vai para o Egito, liberta o povo de Deus das mãos de Faraó. E o povo, o que eles poderiam fazer em 40 dias de deserto, eles ficam 40 anos no deserto, perambulando pelo deserto, porque eles tinham algumas lições para aprender no deserto, até chegarem nesta terra que Deus havia prometido a eles. Deus já havia prometido a Abraão e a sua descendência uma terra que manava leite e mel, uma terra maravilhosa. E por muito tempo era apenas um sonho, por muito tempo eles apenas enxergavam como se fosse a distância, talvez até pensando, acho que é impossível um dia nós pisarmos neste lugar. Josué foi aquele que creu, Josué foi aquele que acreditou. Josué, junto com Caleb e mais 10 pessoas que foram enviadas para espiar a terra prometida, os 12 voltam para Moisés trazendo o relatório da terra, e dos 12, 10 disseram para Moisés: Moisés, realmente esta terra mana leite e mel, tem frutos maravilhosos, mas nesta terra tem gigantes, e será impossível nós vencermos os gigantes que lá se encontram. Mas apenas 2, Josué e Caleb, voltam trazendo o relatório da terra, mas dizem: olha, se Deus deu esta terra a nós, vamos possuir esta terra, vamos avançar, vamos lutar. Se Deus está conosco, que inimigo que é grande demais contra o nosso Deus? E por isso então Deus honra Josué e entrega a Josué, na verdade, o presente de entrar com parte do povo na terra prometida. Moisés morre, Josué é o sucessor de Moisés. É em Josué, no capítulo 1, que a gente lê aqueles versículos tão conhecidos, né? Deus dizendo a Josué: Josué, seja forte e corajoso. Porque Josué, na verdade, está vivendo um momento de transição com grandes desafios. Qualquer momento de transição é momento de desafio, é algo novo. E Josué assume essa responsabilidade agora de avançar e ir para este novo tempo, ir para esta nova terra que Deus havia prometido há tanto tempo. E Deus fala algumas coisas, na verdade, sobre este novo tempo. Deus orienta Josué, na verdade, sobre o que é que eles deveriam fazer para então viverem este novo tempo. Então eu quero olhar com vocês algumas das coisas que Deus falou para Josué, porque eu acredito que também são coisas que, se aplicarmos nas nossas vidas, nós também nos preparamos para um novo tempo de Deus para nós. A primeira coisa, na verdade, que me chama a atenção aqui é logo de cara no versículo 2, Deus dizendo a Josué, e ele diz o seguinte: preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Olha que coisa interessante. Deus diz: a terra é boa, a terra é maravilhosa, eu vou dar a terra, certo? Deus Todo-Poderoso, Deus de vocês, o Deus a quem vocês servem, este é o Deus que está dando a terra para vocês. Se Deus está dando a terra, qual é o motivo de Deus então pedir a Josué para que Josué comunicasse ao povo algumas coisas, como por exemplo, preparem-se? Porque Deus sabia, mesmo que a terra já estava dada, Ele iria dar, Deus sabia que seria necessário um preparo do povo para entrar na terra prometida. Então, repita comigo assim: prepare-se, prepare-se. Diga para a pessoa do seu lado: prepare-se, prepare-se. Para aquilo que Deus deseja fazer na sua vida, você precisa se preparar. Eu acho que tem muita gente que perde o que Deus quer fazer pelo simples fato de não se preparar para aquilo que Deus quer fazer. Eu fico pensando que tem vezes que Deus chega
para movimentar, para fazer alguma coisa, e tem gente que é como se estivesse acabando de acordar. Sabe? Que foi, Deus? Que você... o senhor quer fazer alguma coisa? Nossa, eu não estava nem sabendo, nem percebi. Não se preparou para aquilo que Deus desejava fazer, e muitas vezes, por estarmos despreparados, perdemos o que Deus tem para nós. Então, primeira coisa, prepare-se. Olha que coisa interessante, versículos 10 e 11 ainda em Josué capítulo 1, diz assim: assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem. Aqui, deixa eu só explicar para vocês, eles estão diante do Jordão. Para chegar na terra prometida, depois do Jordão, na verdade, eles iriam atravessar e chegar em Jericó. Jericó, na verdade, não era a terra prometida em sua totalidade, mas era parte da terra prometida. Eles iriam primeiro conquistar Jericó e depois iriam conquistando várias outras cidades. Então, para terem a terra toda que Deus havia prometido a eles, eles estão do lado de cá do Jordão. A primeira coisa é que eles têm o Jordão na frente, o rio para atravessar, para que então pudessem estar do outro lado e talvez começar a enfrentar inimigos, exército inimigo. E aqui, diante do Jordão, então, Deus dá uma palavra e Josué comunica ao povo, dizendo assim: Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Olha que coisa interessante, a primeira orientação que Josué dá ao povo, e quando eu digo Josué, é Deus por meio de Josué, tá? Porque foi Deus que orientou e Josué era o porta-voz de Deus. Josué então orienta ao povo o seguinte: preparem as provisões, antes de avançarmos, antes de entrarmos. O que é que ele está? Que provisões são estas? São provisões, é comida, é barraca, é tudo que eles precisavam carregar no caminho para sobreviverem, para conseguirem atravessar, para chegarem do outro lado, para ter mantimento. Eles não poderiam atravessar o Jordão, chegar do outro lado de mãos vazias, porque do outro lado do Jordão eles iriam ter... Provavelmente eles pensavam: nós vamos ter exércitos inimigos e vamos ter que batalhar, enfrentar. Não podemos chegar lá de mão abanando sem termos nos preparado. E a primeira coisa que Josué, Deus orienta ao povo é: preparem as provisões. Eu acho interessante isso aqui, sabe por quê? Porque a primeira coisa que Deus pede não é algo espiritual. Deus poderia ter dito o seguinte: olha, a primeira coisa vamos fazer uma oração bem forte para vocês atravessarem o Jordão. A primeira coisa, Deus orienta: arruma as coisas, prepare as provisões, organiza o que vocês precisam organizar, para depois fazerem mais algumas coisas. Vai chegar a hora da oração, mas Deus primeiro manda organizar. Eu acho isso interessante, e deixa eu te dizer algo: eu já vi inúmeras pessoas, em nome até da fé, fazerem coisas que talvez Deus nunca tenha pedido para fazerem. Quantos já não viram? É aquela história do irmão dizer o seguinte: pastor, eu não tenho condição não, mas pela fé eu vou lá e vou comprar. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa: se você não tiver uma palavra de Deus para fazer isso, é melhor você não fazer, faz a conta antes. Porque muitas pessoas em nome da fé fizeram dívidas. Muitas pessoas em nome da fé se enrolaram na sua vida aqui e perderam família, arrumaram encrenca para o resto da vida em nome da fé. E Deus começa com algo natural: preparem-se. Cadê os mantimentos? Cadê a comida? Organiza as coisas. Então Deus me ensina algo aqui, para um tempo novo que Ele tem preparado para a minha vida. Eu preciso organizar a minha vida, eu preciso organizar as coisas, Deus está querendo me levar para tal lugar. Será que eu tenho o mantimento para aquilo? É claro que entre a questão da fé, nem sempre vamos ter tudo aquilo que é necessário termos, mas o que me chama a atenção aqui é o seguinte: eu penso que é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, para os sobrenaturais, deixa aqui comigo. Atravessar o rio vocês não podem, mas atravessar rio é comigo, e isso eu vou fazer. Mas o que é natural que vocês podem fazer, organizar a vida de vocês, organizar a comida de vocês, isso vocês fazem. É como se Deus estivesse dizendo a eles: olha, eu não sou o babá de vocês, aquilo que vocês podem fazer, vocês fazem, aquilo que vocês não podem fazer, eu faço.
faço. E tem muitas pessoas em nome da fé, muitas vezes, que deixam de fazer aquilo que deveriam fazer, achando que Deus vai fazer por elas, e muitas vezes ficam até frustradas com Deus, dizendo: mas o Senhor não fez um milagre, e Deus não tinha responsabilidade de fazer algo que você deveria ter feito. Diga amém. Não gostei, pastor. Eu queria era que Deus fizesse tudo mesmo. A terra já era deles. Deus disse: a terra que eu dou a vocês, eu entrego a vocês. Mas mesmo Deus dando a terra a eles, existia algumas responsabilidades que era deles: organizar, fazer conta, planejar, arrumar comida, monta tenda, estratégia. Se a gente montar, como é que desmonta, como é que leva para o outro lado, porque eles não sabiam ainda que Deus ia abrir o Rio Jordão. Talvez eles estão planejando, como é que a gente vai abrir, como é que vai fazer canoa, corta a árvore, vamos planejar, vamos pensar como é que as coisas vão acontecer, e no meio do caminho, então Deus traz uma provisão sobrenatural, para que eles pudessem passar em terra seca o Jordão. Mas a primeira coisa que Deus diz é: preparem os mantimentos, façam aquilo o que vocês podem fazer. Diga amém. Então no capítulo 3 a história vai seguindo, no capítulo 3, no versículo 5, então eu encontro uma segunda orientação do que o povo deveria fazer. Então eles deveriam se preparar. Então, a segunda coisa que Deus diz ao povo é o seguinte: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, amanhã o Senhor fará grandes coisas no meio de vocês. Tem gente que quer viver grandes coisas, mas perceba que aqui ele diz: é amanhã. Por quê? Porque antes de amanhã, algumas coisas têm que acontecer, para que amanhã Deus venha e faça o que Ele tem que fazer. E Ele chama aqui as pessoas ao arrependimento, à santidade, santifiquem-se, as impurezas, porque naquele tempo, na verdade, eles poderiam se tornar impuros de diversas maneiras, dependendo até de comida que comia, dependendo até de coisas que tocavam, animal morto que tocavam. Isso deixava muitas vezes eles impuros, e por conta disso eles precisavam se purificar, precisavam oferecer sacrifícios, precisavam pedir perdão. E Deus está orientando aquelas pessoas e está dizendo: olha, antes de vocês entrarem no novo tempo, eu vou fazer coisas maravilhosas, mas para que eu possa fazer coisas maravilhosas, vocês precisam se santificar. Quando a gente fala sobre santificar, quando a gente fala sobre ser santo, às vezes a gente tem uma falsa ideia, porque quando a gente pensa em santo, eu não sei você, mas eu penso já com um anjinho, com aquela auréolazinha na cabeça, é um santinho, que não, esse é perfeito. Na verdade, eu acho que santo, muitas vezes a gente liga a perfeito, a gente relaciona com perfeição. É santo, ou seja, é perfeito, não tem erro, não erra. E santo não é isso. A palavra santo é separado. Se separem para Deus. Separe a vida de vocês para Deus. Mesmo sendo santos, fomos santificados, na verdade, pelo sangue de Jesus hoje, mas tem vezes que erramos, falhamos, mas mesmo quando erramos, nós somos separados, é o desejo do nosso coração andar em santidade. Eu sou de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero que Deus esteja na minha vida, eu quero que Deus seja o centro de tudo em mim, na minha casa, na minha família. Eu sou santo, eu sou separado para Deus. Agora, por qual motivo será que Deus estava pedindo àquele povo para se santificar? Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, vai dizer o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, separados. Sabe por quê? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, para ver o Senhor, para enxergar o Senhor, para ouvir a voz de Deus, para receber direcionamento de Deus, não existe a possibilidade de viver uma vida de tal maneira, de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, se eu não andar em santidade, se eu não viver uma vida santa, separada para Deus. E Deus está dizendo: eu estou prestes a fazer algo maravilhoso no meio de vocês, mas antes de eu fazer algo maravilhoso no meio de vocês, vocês precisam se separar, para que vocês possam ter clareza e ouvir a minha voz, e
perceber aquilo que eu estou fazendo, porque aquele que não vê Deus, aquele que não ouve Deus, aquele que não percebe Deus, Deus sempre está fazendo, Deus sempre está trabalhando, mas muitas vezes por não ouvirmos, por não estarmos sensíveis, não percebemos aquilo que Deus está fazendo, perdemos aquilo que Deus está fazendo. Ele passa, Ele faz, mas nós não percebemos o agir de Deus. Mas aqueles que são separados, têm intimidade, conhecem, estão conectados, ouvem a voz do seu Pai, percebem o que Deus está fazendo, a maneira que Ele está agindo. Deus não para de trabalhar. A questão é, será que você tem percebido o trabalhar de Deus na sua vida? Deus não parou de movimentar. Será que não foram os teus ouvidos que foram tapados? Que Deus parou de falar? Não, Deus não para de falar. Será que você, que pela vida que você tem levado, não perdeu a sensibilidade por conta do seu relacionamento com Ele? Então Josué, Deus aqui chama o povo de volta. O povo anda no deserto, se afasta de Deus inúmeras vezes, peca no deserto, mesmo vendo a provisão de Deus, e Deus está chamando o povo ao arrependimento, dizendo a eles: se separem para mim, porque eu estou prestes a fazer coisas maravilhosas. Meu querido e minha querida, viva a tua vida para Deus, consagre a tua vida para Deus, ouça a voz do Espírito Santo de Deus todos os dias. Deus está prestes a fazer coisas maravilhosas, e o que o diabo quer é que você esteja com os teus ouvidos tapados, com os teus olhos espirituais fechados, para que você não perceba o que Deus está prestes a fazer. Então Deus chama aquele povo para o arrependimento, para se separarem para Deus, para que eles pudessem ver o que Deus então faria no meio deles. Terceira coisa, terceira orientação que ele diz aqui no versículo 6 do capítulo 3, diz assim: e disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Olha que coisa. Então, se prepara, santifica. E aí depois ele traz uma orientação. Pega os sacerdotes, os líderes, os responsáveis do culto. Peguem a arca da aliança, que era um símbolo, que era um utensílio, na verdade, onde representava a presença, a glória de Deus. E diz: pega estes homens e, na verdade, eles que vão à frente de vocês. Essa é a terceira orientação que ele dá. Diga aos sacerdotes: levantem a arca da aliança, passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Aqui a gente enxerga algo poderoso também, que é a obediência, porque talvez mesmo sem compreenderem, talvez os sacerdotes, por serem, talvez até diante do povo, pessoas até mais importantes, para as pessoas, puxa, eles que vão talvez se dar mal primeiro, vão ter que entrar na água, a gente não sabe o que vai acontecer. Leva a arca da aliança, pega os sacerdotes, eles que vão à frente do povo. O que é que Deus estava comunicando? O que é que Deus estava falando? O mais importante, a prioridade, Ele está dizendo: vocês vão, mas me permita ir primeiro, me coloca em primeiro, porque vocês podem organizar a comida, vocês podem organizar a tenda, mas abrir rio é comigo. Me coloca à frente, coloca a minha presença à frente, e eu cuido daquilo que vocês não podem cuidar. Olha só o que vai acontecer, versículos 14 a 17. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr, e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram
totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Olha só o que acontece no capítulo 4, versículo 18, quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui. Algo poderoso está acontecendo. Deus está dizendo: deixa que eu vou à frente. E eu fico pensando que muitas vezes, é claro que não de forma literal, mas nas nossas vidas, inúmeras vezes, nós nos sentimos talvez exatamente como aquele povo se sentia naquele momento. Estamos diante de uma impossibilidade, porque o rio para eles naquele momento era uma impossibilidade para avançarem, uma impossibilidade para chegarem no lugar que Deus havia preparado para eles. E quantas vezes nós nas nossas vidas sabemos, Deus tem ali, Deus quer que eu chegue ali, Deus tem aquele lugar para a minha vida, mas quantas vezes diante de nós está o rio e é uma impossibilidade. A gente pensa: eu não consigo atravessar, eu não dou conta desse rio, eu não sei nadar, eu não tenho recurso para atravessar, eu não sei fazer um barco para atravessar esse rio. E muitas vezes pensamos que não vamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas por conta das impossibilidades. E aqui, da mesma maneira que Deus dá uma orientação a Josué e aquele povo, é para mim e para você também: coloque Deus à frente, coloque a presença de Deus à frente. Deus havia dito: eu vou dar a vocês uma terra, a terra é de vocês. Mas Deus, como é que o Senhor vai nos dar se o Jordão está diante de nós? Como é que vamos passar com todas estas pessoas? E Deus orienta: então coloca a minha presença na frente, deixa eu ir primeiro, deixa eu estar à frente de vocês. Sabe por quê? Aquilo que vocês não podem fazer, sou eu que faço na vida de vocês. Deixa eu te dizer algo: talvez você tenha enfrentado impossibilidades, e você está tentando, na verdade, na sua própria força, você está pensando em estratégias, você está pensando: como é que eu consigo, como é que eu posso sair dessa situação, como é que eu vou atravessar esse Jordão? Queridos, tem coisas que nós podemos fazer, mas existem algumas coisas que nós não podemos fazer. Coloque a presença de Deus à frente, apresente esta causa ao Senhor, inclua Deus nessa história, ore e fale: Deus, olha, eu não encontro uma saída. Será que o Senhor não é a saída para este problema? Aquilo que eu e você não podemos resolver, que nos impede de chegarmos e vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, Ele fará por mim e por você. Naquele momento que era mais importante, não era uma boa estratégia, naquele momento que era mais importante era a presença de Deus. Tem momentos que nós precisamos de boas estratégias, mas tem momentos que nós precisamos da presença de Deus. Tem momentos que nós precisamos de sabedoria de Deus para nos dar uma saída humana, mas tem momentos que não basta uma saída humana. Tem momentos que não existe no natural algo que possamos fazer para vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É neste lugar onde entra a mão poderosa de Deus e faz aquilo que nem eu e nem você podemos e conseguimos fazer. Olha que coisa poderosa: em terra seca. Assim como foi o povo atravessando também quando sai do Egito, o mar vermelho. Agora o povo atravessando o Jordão, em terra seca. Os sacerdotes com a arca da aliança param no meio do rio, as águas escorrem, o povo passa. Depois que o povo passa, os sacerdotes com a arca vão andando, e quando eles chegam do outro lado do rio, as águas voltam para o seu lugar. Quem é que pode fazer isso? Para se viver um novo tempo, é claro que existe o natural, aquilo que eu preciso fazer, mas eu também preciso contar com o sobrenatural, com aquilo que só Deus pode fazer.
É a presença de Deus muitas vezes que vai abrir o caminho. É a presença de Deus muitas vezes que vai abrir uma oportunidade. É a presença de Deus muitas vezes que vai trazer um favor em uma situação, em um momento que nós não teríamos nada humanamente falando para fazer ali. É a presença de Deus que muitas vezes vai nos levar para o lugar, para o destino que nós precisamos estar. Deus dá uma outra orientação. Os sacerdotes estão no meio do rio, o povo passa. Deus fala a Josué e manda aos homens a fazerem um monumento. No capítulo 4, versículos 1 a 13, diz assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados, no lugar. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Aí dos versículos 6 a 8 vai dizer: elas servirão de sinal para vocês. No futuro, ela servirá de sinal para vocês, primeiro. Depois ele diz: no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Estas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhe havia ordenado, apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. E Deus pediu isso, Josué fez mais, porque no versículo 9 diz: Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Olha a orientação de Deus. Já passaram, já viram o que eu fiz, mas peguem algumas pedras, façam então um monumento com essas pedras, e esse monumento será um memorial. Primeiro ele diz para que vocês vejam, e depois ele diz para que os filhos de vocês vejam, e vocês contem a eles quando perguntarem: o que é isto? Vocês vão contar, vocês vão dizer a eles o que Deus fez aqui no Jordão. O que é que Deus estava comunicando ou dizendo àquelas pessoas? Nós precisamos aprender a valorizarmos aquilo que Deus já fez. Nós precisamos valorizar, sabe por quê? Porque Deus estava prestes a fazer ainda mais. Eles atravessaram o Jordão e, depois de terem atravessado o Jordão, haveriam ainda muitas conquistas. Haveria ainda muitas batalhas. Agora, na cabeça deles, eles iriam ter que enfrentar o exército em Jericó. É claro que a gente sabe que eles não tiveram de enfrentar, porque Deus derrubou as muralhas de Jericó. Mas na cabeça deles, bom, passamos o Jordão, agora bola para frente, agora temos inimigos, agora temos muitas conquistas, Deus tem muitas coisas para fazer, mas Deus está chamando eles e dizendo o seguinte: olha, tudo bem, eu vou fazer muito, mas olha só, façam um monumento, um memorial, para que quando vocês olharem para este memorial, vocês, os filhos de vocês, não se esqueçam daquilo que eu já fiz. Eu penso que por trás de tudo isso, talvez Deus estava dizendo também o seguinte: olha, na verdade, haverá momentos que vocês estarão talvez desencorajados, talvez haverá momentos no meio das batalhas, no meio de dificuldades, quando a batalha estiver dura, e talvez vocês vão estar pensando: eu acho que nós não vamos conquistar dessa terra, eu acho que era papo de Deus, eu acho que Deus não vai fazer coisa nenhuma. E eu penso que Deus estava dizendo: não, vocês vão fazer estes monumentos, vocês vão ter este memorial. Sabe por quê? Quando no meio da dificuldade, quando vocês estiverem se sentindo abandonados por Deus, talvez, ou quando o inimigo estiver lançando na mente de vocês: olha, não será possível, vocês vão olhar para o memorial, vocês vão olhar para o monumento, e vocês vão se lembrar: Deus já fez, Deus abriu o rio, Deus fez nas nossas vidas. E se Deus não muda, um dos atributos, características do Deus que nós servimos, eles sabiam disso, é que o nosso Deus, ele é imutável. Ou seja, quando eles olhavam para aquele memorial, eles pensavam: Deus já fez, Deus fez coisas incríveis, e nós continuamos servindo ao mesmo Deus. Se Ele já fez no passado, Ele continua fazendo hoje, faz amanhã também. Eu tenho certeza que você que está sentado no banco desta igreja nesta noite,
noite. Talvez você está se sentindo desencorajado, desanimado, pensando, será que Deus vai fazer? Eu tenho certeza que você pode olhar para trás. Eu tenho certeza que tem algum memorial na tua vida. Se você caminha com Deus já há algum tempo, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos, eu tenho certeza que você pode olhar para trás e se lembrar de algum memorial. Olha, Gui, eu me lembro, naquela situação eu achei que eu não ia sobreviver. Gui, eu me lembro que naquela situação eu pensei que o meu casamento iria terminar. Gui, eu me lembro naqueles dias onde não havia provisão e eu fui mandado embora do meu emprego. Eu me lembro de ver o agir de Deus na minha vida. Eu me lembro que Deus fez algo poderoso, e quando olhamos para estas coisas somos encorajados, porque se Deus fez lá, Ele faz aqui também. E todas as vezes que o povo olhava, se lembravam, e a história era contada para os filhos e para os filhos dos filhos. Aquilo que Deus havia feito vai ser assim na tua vida, em nome de Jesus. Josué 5, 2-9 diz assim: naquele tempo disse o Senhor, aqui a quinta orientação, diz o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Aqui eles já estão do outro lado do Jordão, mas não haviam ainda conquistado a terra prometida. Então Deus dá mais uma orientação e diz: façam facas. Meu Deus, Deus mandando fazer faca, o que Ele vai mandar a gente fazer? E passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Sabe o que é circuncidar? Cortar o bilu-bilu dos homens. É a cirurgia da fimose. E Deus está orientando o povo, depois de passar o Jordão, vamos todo mundo fazer cirurgia da fimose. Todos os homens que não fizeram. Sabe por quê? Porque na verdade no tempo do deserto eles não fizeram. Os que nasceram no deserto não haviam circuncidado. E a circuncisão era símbolo da aliança do homem com Deus na antiga aliança. Deus faz uma aliança com o homem, com Abraão, e diz: olha, o símbolo desta aliança será a circuncisão. Todo menino judeu que nascer, 8º dia, será circuncidado. Foi a orientação de Deus. O povo no deserto, e eu acho que, claro, talvez tinham os motivos de não fazerem no deserto, porque uma cirurgia, talvez até para se recuperar no deserto, enfim, eles não fizeram. E aí diz o seguinte: então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu, dado aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até sararem. Claro, fizeram cirurgia, ficaram lá até recuperarem. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje, né? Aonde que conta isso, dessa aliança, desse pacto de Deus com o homem que precisava circuncidar? Está em Gênesis 17, 9 e 10. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então era uma ordem de Deus, era um símbolo da aliança dele com o homem. Nós lemos aqui que os que saíram do Egito eram circuncidados, mas morreram no deserto. Os que nasceram no deserto não foram circuncidados. E antes de possuírem a terra prometida, Deus diz: vai ter que circuncidar. E talvez você está pensando: pastor, e agora?
para que então eles pudessem viver a promessa, entrar nessa terra, viver algo novo de Deus. Eles precisavam circuncidar. As mulheres estão tranquilas, né? Mas os homens já estão pensando: vou ter que marcar o doutor essa semana, então, pastor, para esse novo tempo, vou ter que fazer uma cirurgia para ver se é algo novo de não. Isso era um pacto na antiga aliança. Na antiga aliança, era isso que se fazia, era símbolo da aliança do homem com Deus, e eles faziam isso. Mas na nova aliança, isso se aplica de maneira diferente. Então, aonde que vemos isso? Vou ler aqui para vocês, Romanos no capítulo 2, versículos 25 a 29, que diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Eu sei que eu vou te explicar. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei. Porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, circuncisão, ele está falando, nem é circuncisão, aqui é somente na carne, porém judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que é que Paulo aos Romanos está explicando? Porque aqui está uma batalha, porque o que acontece é que agora gentios estão se convertendo, e os judeus, na verdade, estão nesse dilema, nesse debate com os gentios, porque eles estão dizendo o seguinte: bom, vocês se converteram, então agora vocês precisam circuncidar. Gentil é todo aquele que não é judeu, tá? Então, os judeus circuncidavam, e os ortodoxos até hoje fazem isso, né? Os judeus circuncidam até hoje. Então, a discussão era, bom, um gentil, ou seja, aquele que não é judeu, se converteu ao evangelho de Jesus, tá? Então, agora, já que se converteu, precisa circuncidar. E Paulo, então, vem rebater esta ideia, porque ele está dizendo o seguinte: olha, na verdade, a circuncisão não é da lei, que ele está falando sobre a lei, sobre o que a lei mandava fazer. Ele está trazendo uma aplicação diferente, porque ele está dizendo o seguinte: na verdade, o circunciso é no coração e não na carne apenas, independente da carne. Ele está dizendo, na nova aliança, na verdade, nós não precisamos cumprir aquilo que estava ali na lei de circuncidar, porque a circuncisão, na verdade, hoje, ele vai dizer, está no coração. Porque ele está até dizendo, olha, é possível o circunciso estar longe de Deus, ele diz isso aqui. E é possível aquele que é incircunciso na carne estar perto de Deus. Ou seja, ele está dizendo, não importa o exterior, o que importa é o coração. E na verdade, quando você vai olhar para os ensinos de Jesus, é exatamente o que ele debate muitas vezes com religiosos, porque os religiosos desejavam cumprir a lei, eles ofertavam, dizimavam, eles jejuavam, eles faziam todas as coisas, mas muitas vezes com os seus corações distantes, circuncidados, mas com o coração longe, e Paulo está dizendo, não é isso agora, não importa na verdade o exterior, nós não fazemos apenas para mostrar algo, na verdade o que importa é o coração, é a condição do coração. Então na verdade, circuncisão para nós hoje, como é que se aplicaria nas nossas vidas, Gui? Eu penso que talvez, para resumirmos o assunto, porque a circuncisão para aquele povo representava a aliança do povo com Deus. A pergunta é, como que hoje eu demonstro se tenho ou se não tenho uma aliança com Deus? Será que existe uma maneira de eu demonstrar, não no corpo, mas será que com comportamento, com o que faço, que tenho ou não uma aliança com Deus? Eu penso que talvez o resumo está em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu acho que aqui está um resumo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Circuncisão no coração. Uma aliança interna minha com Deus,
de que eu amo a Deus, amarei a Deus, viverei a minha vida para honrar e glorificar o nome dEle, de que, e como é que a gente demonstra o nosso amor a Deus? É muito fácil você dizer, não Gui, olha, sim, eu amo a Deus, eu tenho uma aliança com Deus, mas a nossa aliança com Deus, ela é demonstrada na nossa obediência a Deus. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Você tem aliança com Deus? A pergunta talvez não seja se você tem aliança com Deus ou não. Talvez a pergunta não seja nem se você ama a Deus ou não, porque falar que ama é fácil. A pergunta, talvez mais profunda, seja: você obedece os mandamentos do Senhor? Porque na sua obediência, você me mostra que você tem aliança com Ele e que você o ama com todo o seu coração. Então, o Senhor estava chamando aquele povo, porque, na verdade, para aquele povo, a mensagem era: olha, vocês precisam circuncidar. E talvez para nós hoje, é Deus nos dizendo: olha, vocês precisam me amar acima de todas as coisas. Não é amar o que eu vou fazer na tua vida, acima do que eu vou fazer na tua vida, é amar a mim. Circuncisão representava isso, essa aliança do homem com Deus. E Deus está dizendo: eu vou levar, mas antes de eu levar, antes de eu fazer, me mostre que você me ama mais do que você ama as coisas que eu posso fazer na tua vida. Às vezes a gente quer o que Deus quer fazer na nossa vida. A gente ama, às vezes, o fato de sabermos que Deus quer nos abençoar. Mas a pergunta não é essa. Será que não precisamos olhar para dentro de nós e circuncidar os nossos corações? E levar os nossos corações para o lugar que talvez não deveria ter saído. Eu amo as coisas que Deus pode fazer na minha vida, mas eu não posso amar mais as coisas que Deus pode fazer na minha vida do que amar a Deus acima de todas as coisas. E Deus nos chama de volta. Deus vai fazer coisas incríveis. Deus vai fazer coisas maravilhosas. Mas não ame mais as coisas maravilhosas que Deus faz do que você ama a Deus. E então, Josué 5:10, por último, a orientação aqui, porque depois Deus vai dar orientações sobre o muro de Jericó, e aí eles vão começar a conquistar. Aí é muro caindo, é batalha, é guerra, é conquista a terra, aí é para cima. Mas a última orientação aqui, antes disso acontecer, Josué 5:10 diz assim: na tarde do 14º dia do mês, na verdade não foi nenhuma orientação, mas algo que eles fizeram. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Então, antes de eles conquistarem a terra, já tinham atravessado o Jordão, eles celebram a Páscoa. A Páscoa, ela foi celebrada a primeira vez quando o povo ia sair do Egito. Deus iria tirá-los do Egito. E uma noite antes de eles saírem do Egito, Deus ordena que eles celebrassem a Páscoa. Deus dá todo o direcionamento, diz como é que eles deveriam fazer: mata animal, mata cabrito, pega o sangue do animal, passa nos umbrais da porta, porque naquela noite Deus passaria ali no Egito todo anjos da morte, que mataria todos os primogênitos de todas as casas. E Deus disse, na verdade: olha, a casa que estiver com sangue nos umbrais da porta, esse anjo da morte não vai entrar nestas casas, e não haverá morte nestas casas. E na verdade isto aqui estava representando, apontando, era símbolo do que um dia, sombra do que um dia iria acontecer. O sangue sendo derramado, passado na porta da casa, na porta do coração, é daquilo que traria salvação para aquela casa. E é o sangue de Jesus que traz salvação para a minha vida. Agora é interessante que a Páscoa, ela foi celebrada, comemorada antes da libertação. E eu acho maravilhoso o fato de eles terem celebrado a Páscoa antes de terem conquistado. Isso me ensina algo, demonstra algo. O quê? Fé. É fazer antes de ver acontecendo. É ainda não ter visto acontecendo, mas já poder fazer festa
por aquilo que vai acontecer. O que é isso? É fé. É eu ter certeza, convicção daquilo que eu não posso ver com os meus olhos naturais. Hebreus 1 vai falar sobre isso. Fé é a certeza, convicção daquilo que os meus olhos não podem ver. Fé é aquele que, antes de viver, já consegue celebrar, porque Deus disse que vai fazer. E se Deus disse que vai fazer, independente do que vejo ou não, eu já comemoro, porque eu sei que quando Deus fala, Ele faz e cumpre o que Ele falou. Isso enche meu coração, porque o povo está ali, depois do Jordão, e sabiam que haveria grande exército para enfrentarem, mas comemoram a Páscoa, não estão murmurando, não estão, vamos morrer aqui, porque os inimigos eram perigosos, não, mas eles estão celebrando a Páscoa, eles estão comendo. Isso me ensina algo poderoso. Eles celebraram antes de ver Deus fazendo, e talvez Deus disse, agora vocês entenderam, então agora deixa comigo, vocês não vão precisar nem ter que lutar, vocês vão agora só andar. Você consegue andar 6 voltinhas? Anda 6 voltinhas, na 7ª, vocês vão andar, sabe o que vai acontecer? Não vai precisar bater no muro, eu vou derrubar as muralhas de Jericó por vocês. Sabe por quê? Porque vocês creram, porque vocês acreditaram. Querido, aqui um ingrediente poderoso e essencial na vida de todo cristão: é impossível você agradar a Deus e viver aquilo que Deus tem preparado para a tua vida se você não tiver fé. E fé é celebrar antes de ver as coisas acontecendo. Deus te deu uma palavra, Deus colocou algo no seu coração, querido, já começa a celebrar. Eu sei que talvez humanamente falando, na vista natural, você não tem muitos motivos para celebrar, mas você já pode começar a celebrar, não talvez pelo que você está vivendo, mas pelo que você vai viver, com fé no seu coração. Eu ainda não estou vivendo, mas vou viver. Como é que você está celebrando? Eu estou celebrando porque Deus me deu uma palavra. Eu estou celebrando porque Deus um dia me disse, aquela terra é minha. Eu ainda não pisei naquela terra, eu ainda não estou vivendo estas coisas, mas eu já posso celebrar. Eu já posso celebrar porque eu sei que o Deus que me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então eu celebro antes de ver. Isso é fé. Você quer viver o que Deus tem para a tua vida? Então creia. Estando Josué já perto de Jericó, capítulo 5, versículo 13, para finalizarmos, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Aí o homem falou para ele, nem uma coisa e nem outra, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Que mensagem o Senhor tem para o seu servo? Agora eu quero, assim como Deus enviou aquele general para aquele povo, e aquele general levou esta mensagem de Deus para Josué, para aquele povo, eu entendo nessa noite que eu sou este general que estou entregando algo da parte do Senhor para a tua vida nesta noite, e esta mensagem é para você também nessa noite, em nome de Jesus. Então se você quer receber, levanta a tua mão, e se você quer receber aquilo que Deus tem para a tua vida. O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Versículo 1 do capítulo 6 de Jericó estava completamente fechada, ou seja, as impossibilidades à frente, o impossível estava à frente, não tinha como vencer. E talvez seja exatamente como você chegou hoje aqui, pensando, meu Deus, não tem saída, meu Deus, não tem como, eu não sei como é que vai ser. Mas o Senhor está dizendo, a cidade estava fechada, ninguém saía nem entrava. Versículo 2, recebe essa palavra. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra, eu dei a vocês. Talvez você chegou pensando, como é que vai ser, os inimigos são grandes. O Senhor está entregando essa palavra, eu dei a vocês Jericó, eu dei a vocês os reis. Aqui mas o chefe, eu dei a vocês o favor do chefe, eu dei a vocês aquilo que vocês acharam que era impossível, eu vou fazer na vida de vocês.
é seu. Diga, é meu. É meu? É seu? Não, você não entendeu. É seu. Dá uma glória a Deus mais forte aí. Eu fico pensando, Josué ouvindo isso, eu acho que eles começaram a pular. Oh! É nosso! É nosso! É nosso! Deus deu! Chegamos! Deus deu! Deus deu! É nosso! É meu! É meu! É meu! Você recebe essa palavra? Terminei.